Eu sou o professor Ronaldo e nós vamos começar falando de cidadania na escola. Nós começamos esse estudo agora no terceiro bimestre, como você pode acompanhar. O primeiro item que nós estudamos, que foi da aula passada, como você pode lembrar muito bem, nós começamos o bimestre com ética e política. E hoje nós vamos falar sobre cidadania, povo e democracia. Então vamos começar por cidadania. Falando de cidadania na escola, eu não posso deixar de citar aqui Bertold Brecht em um dos clássicos, que é o analfabeto político. O pior analfabeto é o analfabeto político. Ele não ouve, não fala, não participa dos acontecimentos políticos. Ele não sabe que o custo de vida, o preço do feijão, do peixe, da farinha e do aluguel, do sapato e do remédio, depende das decisões políticas. O analfabeto político é tão burro que se orgulha, estufa o peito dizendo que odeia a política. Não sabe o imbecil que da sua ignorância política nasce a prostituta, o menor abandonado e o pior de todos os bandidos, que é o político vigarista, pilantra, corrupto e lacaio dos exploradores do povo. Bertold Brecht. Nós já falamos sobre esse poema, nós já trabalhamos ele no primeiro bimestre, se não me engano. E aqui a instituição escolar, ela não pode abster-se do mundo da política, porque isso provocaria uma impossibilidade total da cidadania e da democracia. A escola, ela precisa aproximar as pessoas do conhecimento sobre a política. Precisa apoiar as pessoas e orientá-las de como agir corretamente. E aqui eu quero começar um desafio para os alunos do terceiro ano. Esse ano é o último ano de vocês nessa escola, mas que tal vocês deixarem uma marca na escola? Já estamos voltando às aulas presenciais. Eu quero desafiar vocês a organizarmos e fundarmos o Grêmio Estudantil. O que vocês acham do desafio? É um começo, porque quando falamos em cidadania, nós a enaltecemos como se fosse uma dimensão superior à política. E, na verdade, cidadania é usufruir e fazer acontecer os seus direitos políticos. Começando na escola, porque um grêmio, ele vai ter força de luta, ele vai ter força de cobrar os direitos do aluno. É preciso que a cidadania do outro seja a preocupação de cada um. A cidadania é pessoal, intransferível, ninguém terá mais se o outro tiver menos. Necessitamos todos nós ter consciência de que realmente significa o exercício da cidadania. Cidadania é a coragem de compartilhar dos esforços em instituir uma sociedade livre, justa, solidária, como trata a Constituição Federal. E é esse o desafio que eu quero fazer para você. Vamos fazer a sua cidadania acontecer na escola. Porque juridicamente, cidadão é o indivíduo no gozo dos seus direitos civis e políticos em um Estado. Este é um conceito amplo de cidadania, que quer dizer a qualidade de ser cidadão e, consequentemente, sujeito de seus direitos e deveres. A relação do cidadão com o Estado, ela é dupla, porque de um lado o cidadão participa da fundação do Estado e do outro o cidadão usufrui daquilo que o Estado oferece, tá? Ao mesmo tempo, desta forma como eu falei, ele é o Estado e ao mesmo tempo ele usufrui daquilo que o Estado produz. A cidadania expressa um conjunto de direitos que dá à pessoa a possibilidade de participar ativamente da vida e do governo do seu povo. Então a cidadania, ela é esse conjunto de direitos. E não podemos abrir mão dela de forma alguma. Viu? E aqui, quando se é cidadão e tem direito ao espaço, tem direito. Somos cidadãos, temos direitos. Só que esses direitos estão na lei fria e morta. E uma grande referência aqui é que a lei precisa ser provocada. Como, por exemplo, Milton Santos, em sua obra O Espaço Cidadão, afirma que, em lugar do cidadão, formou-se um consumidor, que aceita ser chamado de usuário, ou seja, o processo de produção e reprodução capitalista transformou o indivíduo em consumidor, e as relações de cidadania
em disputas pelo espaço da cidade. Isso é muito grave. Por exemplo, você é usuário do SUS, eu não aceito ser usuário do SUS. Eu sou cidadão, pago os meus impostos e exijo que o SUS me atenda com qualidade. Mas como as pessoas não exigem isso, aceitam ser tratadas de qualquer jeito, por isso que são tratadas de qualquer jeito. O cidadão tem direitos, mas ele precisa cobrar os seus direitos para que esses direitos aconteçam e a cidadania seja na prática, porque a cidadania é a prática dos direitos e deveres do indivíduo em um Estado. Os direitos e os deveres do cidadão devem andar sempre juntos, uma vez que o direito de um cidadão implica necessariamente numa obrigação de outro cidadão. E aí o conjunto de direitos, meios, recursos e práticas que dá à pessoa a possibilidade de participar ativamente da vida e do governo do seu povo. Tá certo? O conceito de cidadania, ele tem origem na Grécia, sendo usado então para designar direitos relativos ao cidadão, ou seja, o indivíduo que vivia ali na cidade, participava ativamente dos negócios, das decisões. Ao longo da história, o conceito de cidadania foi ampliado, passando a englobar um conjunto de valores sociais que determinam o conjunto de deveres e direitos de um cidadão. No Brasil, o voto é um direito e é também um dever. Estudar é um direito e é um dever. Você é obrigado a estudar, porque se você for de menor e não estiver estudando, existe uma lei que fala do abandono do menor intelectual. Abandono intelectual do menor. Alguém pode responder processo por isso e pode até ser preso. Sabia? E é um direito seu, porque você pode estudar, tá lá a escola para você. Por exemplo, Malala, eu cito aqui a história de uma menina que a casa dela, a família foi bombardeada pelo simples fato dela querer estudar. Enquanto aqui é um direito e você tem que ser obrigado a estudar para ver se estuda. Olha como é que as coisas estão. Você está abdicando de um direito. É preciso ter em mente isso, tá? E aqui, falando de representatividade, no Brasil você pode se candidatar, você pode colocar na condição de representante. Por isso eu chamo a sua atenção para a gente fundar um grêmio na escola. Para a gente começar a exercitar a representatividade. Porque o direito de nacionalidade ele é um direito político, jurídico, de uma pessoa com o Estado. Os seus documentos, ter a sua nacionalidade reconhecida, os seus direitos reconhecidos. E aqui para a gente entender o que é povo. Povo é aquele grupo que possui um vínculo jurídico com o Estado, podendo ser brasileiro, nato ou naturalizado. Povo é o conjunto de indivíduos ligados a um determinado território, a um vínculo chamado nacionalidade. Certo? O que é nação? É um grupo de indivíduos que estão em um mesmo território e possuem afinidades afins como econômicos, culturais, materiais, espirituais, raciais e mantêm os mesmos costumes e tradições dos antepassados. A nação brasileira, natos e naturalizados. Cidadania é caracterizada pelo grupo de indivíduos que possuem direitos ativos, por exemplo, ele vota, e direitos passivos, ele pode ser votado, ou seja, atos importantes para a vida do Estado. O cidadão é a pessoa que goza dos direitos políticos e a população abrange o geral, um determinado lugar, os brasileiros. E aqui eu quero que você responda a atividade, pense sobre isso. Você se considera um cidadão? Ou você é um analfabeto político que acha que não precisa se envolver, que não faz parte de nada? Se você não luta pela sua liberdade e pelos seus direitos, você quer que eles caiam do céu? Você tem o direito do consumidor, mas se você não conhece o direito do consumidor, como é que você quer que as pessoas ajam certo contigo, se você nem sabe o que é o certo e o errado? Direitos humanos, você reclama dos direitos humanos, fala que é só para bandido, mas quando você for ferido dos seus direitos, você quer que eles sejam respeitados. Por quê que você pensa que direito é só para um grupo, não é para todos? Todos têm direitos, inclusive você. Mas conheça os seus direitos. E eu quero deixar como sugestão a leitura do artigo 5º da Constituição, o Código, a Declaração Universal dos Direitos Humanos e o Código de Defesa do Consumidor. Sugestão de leitura para você.
Não seja enganado, conheça os seus direitos. Grande abraço para você, responda a atividade, continue estudando e lembre-se de uma coisa: só existe pilantra porque tem gente que é uma anta. Estude, se prepare. A vida é cruel, mas se você está preparado, sabe os seus direitos, os seus deveres, as coisas ficam mais fáceis. Que Deus nos abençoe e se cuida porque a pandemia ainda não acabou.